Tá começando o nosso Vida e Saúde hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. É hora de se cuidar. Aumenta aí o som dessa TV, dessa sua tela e vem com a gente. Dr. Rodrigo tá por aqui. Sim. Ele é fisioterapeuta, Dr. Rodrigo Fortes. É fisioterapeuta, músculo-esquelético, é professor em pós-graduação e sabe qual é a área dele? É dor. Você vai entender aqui nesse programa os diferentes tipos de dor, vai entender como é que você pode aliviar e curar dores que talvez estejam acompanhando você por muito tempo. E olha, doutor, eu acho que muita gente vai sair daqui com a cabeça muito aberta dessa conversa, viu? É o que a gente espera. Vamos fazer o possível para melhorar o entendimento sobre dor, né? E quando a gente está sem dor, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz, a gente aproveita mais a vida. Com certeza. Sem dor até o céu é mais azul. As pessoas são mais legais. É isso aí. Fica aqui com a gente porque vai valer a pena você ficar até o finalzinho. Sabe por quê? Porque você ainda acompanha aqui o 4º episódio do Vida e Saúde na AMA, vai ter boletim de saúde com Flávia Souza e a receita é um delicioso brownie de chuchu. Ó, não vai contar pra ninguém, hein? Mas tá lindo. Daqui a pouquinho eu te ensino essa receita. Eu quero trazer pra você hoje a nossa reflexão. Tá aqui na Meditação Jovem. Hoje é Marcos 10:45 é o texto que eu gostaria de refletir rapidamente com você. E esse texto diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Doutor, esse verso tem muito a ver com o que o senhor faz todos os dias. O senhor serve tanta gente Sim. e ajuda tanta gente a viver melhor, não é? A gente tenta estabelecer ao máximo uma aliança terapêutica com as pessoas, né? Que é onde você vai ter ali a sinceridade, a representação, a pessoa se sentir realmente representada frente àquele problema, né? Alguém se interessa por aquilo que está me trazendo sofrimento. Isso é o início do tratamento, é a aliança terapêutica. Sem isso não existe tratamento algum, sobretudo em dor. É isso. E olha, quando a gente recebe bênçãos, a gente precisa compartilhar, a gente precisa servir também, a gente pode ajudar alguém, a gente pode fazer alguém feliz e não precisa de muito não, sabia? Às vezes um sorriso, uma mensagem aí no celular já vai transformar o dia de alguém. Bora começar esse Vida e Saúde junto com você logo depois do intervalo, daqui 30 segundos. Vida e Saúde de volta na sua tela, seja bem-vindo aqui novamente. A gente vai falar sobre um assunto que talvez esteja atrapalhando a sua vida por muito tempo e é incômodo, doutor. Eu não sei por que você enveredou para essa área, ficou mais focado em dor, mas eu imagino que o senhor tenha, assim, entrado em contato com muita gente que talvez esteja já desesperançado, desanimado com a dor. Sim. A origem da ideia de ser fisioterapeuta e especializado em músculo-esquelética, dor, foi na minha adolescência que eu fui atleta. Então, eu experimentei muita dor. A experiência com dor faz parte da vida atlética, né? E o quanto fazia falta uma abordagem específica para aquilo, né? E essa geração de um maior entendimento do aspecto psicossocial presente na dor, não é só o aspecto físico que nós estamos tratando ali. Então, às vezes a pessoa tem uma dor, ela tem uma lesão e a dor não é compatível. Você tem uma lesão muito pequena e uma dor muito intensa. Exagerada. Às vezes você tem uma lesão muito exagerada e grande e uma dor mínima. Então, esse entendimento fica um pouco borrado, fica fora daquele pensamento lógico de que lesões grandes geram dores intensas, lesões pequenas, e não é assim que acontece. Então, o aspecto dor, ele é complexo, ele não depende só da lesão. E é isso que a gente vem fazer aqui, uma forma de educação, né? De educar as pessoas em manejar melhor esses sintomas dolorosos. Talvez você já conheça o Dr. Rodrigo Fortes da internet, do YouTube, tá no YouTube também, tá no Instagram bem forte, porque ele fala sobre dor de uma maneira muito didática, por ser professor, por tratar ali com outros profissionais. Então, vai ser um programa para você entender o que é a dor e o que você pode fazer com ela. Eu quero saber o seguinte, a dor, o senhor falou, é complexo, é também uma área que está sendo mais e mais estudada hoje em dia, você está em contato com muita pesquisa científica. Sim.
E que não é apenas a dor que eu sinto aqui que vai me atrapalhar e me trazer sofrimento. Tem muita coisa em jogo. Dor é um fenômeno desconfortável, ele é multidimensional, ele depende de várias dimensões da vida cotidiana, né? E ele é de natureza, a produção dele, do fenômeno dor, é de natureza biopsicossocial. Explica pra mim. O bio seria o contexto físico da dor, ou seja, eu martelei o meu dedo, eu machuquei o meu dedo, esse é o contexto físico. Tá. Mas também tem como o meu cérebro interpreta isso que acontece comigo, o quão ele acha que aquilo é desfavorável para mim, o quanto de ameaça ele acha que aquilo representa para mim. Quanto mais ameaçado o meu cérebro se sente, eu já estou falando do contexto psíquico, mais dor ele vai produzir naquela lesão. E esse aspecto lesional me traz condições de ansiedade, de depressão, sobretudo quando você não consegue resolver isso no tempo que você estimava. E esse aspecto psíquico de ansiedade, depressão, de tristeza, me leva à doença social, à disfunção social. Então eu passo a não trabalhar o quanto eu gostaria, nem como eu gostaria, passo a não ir mais na igreja, no teatro, no cinema, não faço mais compras. Então veja que um aspecto físico de uma martelada no dedo, se isso durar muito tempo, essa dor vai me comprometer todos esses aspectos. Então a disfunção passa a ser física, psíquica e social. Ele deu um exemplo muito assim, pontual da martelada no dedo, mas pega aí alguém que está com problema na lombar, Isso. problema no quadril que não consegue se locomover, que vai afetar assim a produtividade, a disposição. Sim. E tudo isso começa, esse aspecto de gerar a dor prolongada, começa ali no início, naquela abordagem inicial que não foi adequada para aquele indivíduo. E quando a dor persiste, é que esse mecanismo psicossocial vai ficando cada vez mais forte. É isso que a gente tem que entender para tratar adequadamente a dor. Agora, vamos ser honestos, doutor. Quando a gente tem um problema de dor, a gente vai lá no ortopedista normalmente, ou até no neurologista. E quando tem indicação do fisioterapeuta, a gente meio que acha que vai ser sempre aquelas sessões, né? Vai fazer lá o RPG ou vai fazer lá aquelas 10 sessões de reabilitação e tá de alta. Tratamento para dor é tudo igual para todo mundo? Não, de forma alguma. Sobretudo no aspecto temporal da dor, que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, quanto tempo a dor dura no meu corpo, há uma tendência maior dela ser mais física e quanto mais tempo ela permanece no meu corpo, maior a tendência dela se transformar nesses contextos psicossociais. Certo. Tá? Esses contextos psicossociais de medo de movimento, medo de pegar peso, medo que o movimento possa provocar a minha dor, todos esses aspectos, ansiedade, estresse, depressão, insônia, tudo isso junto gera um cérebro mais produtor de dor. A gente chama isso de hipersensibilidade do sistema nervoso central. Um cérebro hipersensível, um beliscãozinho que não deveria provocar nenhum tipo de sintoma, um cérebro hipersensível, ele provoca dor num beliscãozinho pequenininho assim. Então esse contexto como um todo tem que ser levado em consideração quando a gente vai eleger, prescrever o tratamento adequado para o indivíduo. Então, já que não é tudo igual, a gente quer entender as diferenças entre os tipos de dores. Vamos ver se você se identifica aí em casa. Traz a primeira tela pra gente, que eu vou deixar o senhor falar o termo técnico, tá, doutor? Sim. O primeiro tipo de dor seria a nociceptiva. 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 O que quer dizer? Essa dor está ligado à recepção de estímulos nocivos. Tá. Então, quando eu, por exemplo, aplico uma entorse de tornozelo. Tá, virei o pé. Isso, quando eu dou um mau jeito na musculatura das costas, que distende e provoca uma lesão. Eu, esses dias, fui alcançar um botão lá em cima e senti o estralo do meu ombro aqui, estalo. Se doeu depois, foi um estímulo nocivo. Uma estrutura comprimiu a outra, uma estrutura se rompeu, ou algo bateu, colidiu com aquela estrutura. Houve um estímulo nocivo detectado pelo meu corpo, estímulo que provocou uma lesão naquele tecido que foi impactado, no músculo. Então pode ser uma lesão fazendo uma atividade física, pode ser uma queda. No dia a dia, uma queda. Uma virada de pé, pode ser uma distensão do músculo das costas quando eu vou fazer um movimento qualquer, uma elevação excessiva do braço, um torcicolo, uma compressão de um nervo. Estímulo nocivo. Aconteceu um estímulo que me provocou algo. O meu corpo produz uma dor e essa dor é nociceptiva, está ligado à lesão. Tá, vamos ver o outro tipo de dor agora na sua tela, que eu quero que o doutor comente aqui pra gente.
Então, você já aprendeu a nociceptiva, agora neuropática. Neuropática é quando esse estímulo nocivo afeta a inervação, o neurônio. Então, eu tenho uma dor relacionada ao nervo, ao contexto do nervo, uma dor produzida pelo nervo. Tá, vamos tentar. Por exemplo, aquele pinçamento. Pinçamento de uma hérnia de lombar disco, por exemplo. Que vai para a perna. Uma hérnia que pinça um nervo e que provoca sintomas para onde esse nervo vai, lá na perna. Isso é uma dor neuropática. Às vezes tem, por exemplo, um diabético descompensado. Tá. Ele pode ter o açúcar excessivo na corrente sanguínea impactando sobre a saúde da inervação, produzindo um aspecto de uma neuropatia diabética. Uau! É uma dor neuropática diabética que está ligada ao excesso de sangue. Lembrando que realmente o diabetes tem tudo a ver com circulação, então vai ficar... Sim, então a dor neuropática é sempre que a inervação está afetada. Então esse impacto, essa lesão foi sobre a inervação. Me dá mais um exemplo, doutor. Por exemplo, bursite. As dores neuropáticas, elas estão ligadas aos problemas relacionados ao sistema nervoso. Tá. Ao sistema nervoso, não aos músculos e nem às articulações. É um dano no sistema nervoso. A dor no nervo, a dor neuropática. Vamos para a próxima, que tipo de dor que eu quero trazer na sua tela, que é agora a dor nociplástica. Isso, a dor nociplástica é quando eu tenho um estímulo doloroso, ele dura muito tempo no meu corpo, ele fica muito tempo de durabilidade. Já não tenho mais a lesão, o meu organismo já cicatrizou aquela lesão. Mas a dor se perpetua porque o meu cérebro ficou hipersensível, ele ficou hiperprodutor de dor. Por exemplo, uma fratura. Isso, Quebrei ali você o quebra braço. um osso da perna, por exemplo. E daí você fica com muito medo que o movimento possa te trazer algum dano frente àquele osso. Você começa a proteger demais esse membro, você não é bem recuperado, você não é bem reabilitado, você não existiu o processo de educação em neurociência, de te ensinar que aquilo não fazia sentido. E você cria uma série de fantasmas em cima daquilo. O teu cérebro fica extremamente alarmado que aquilo ali pode te trazer um prejuízo ainda ao longo da vida, se você movimentar, se você mexer, se você andar. Forçar. Todas as vezes que eu vou tentar fazer um movimento, aquela hipersensibilidade cerebral faz com que o meu sistema nervoso produza uma dor para me impedir que eu faça aquilo que eu acho que eu não Mas é ameaça. uma dor real, porque olha só, muita gente, filhos aqui, né, nos assistindo, fala assim, mas minha mãe já sarou. E ela fala que tá com dor, mas acho que daí é coisa da cabeça dela. É uma dor real que a pessoa tá sentindo. É uma dor real e às vezes também está ligada pelo contexto seguinte. Se eu tenho uma dor no meu quadril, por exemplo, o período que eu permaneço com a dor me faz me movimentar menos. Então, eu subo menos escada, eu pego menos peso, eu ando menos. Tudo que eu uso menos no meu corpo se degrada, a musculatura enfraquece, atrofia, a articulação fica rígida. E se aquilo não for tratado no contexto de devolver a força, de devolver a flexibilidade, de devolver o desempenho para aquela região, para aquelas estruturas, quando eu tento me movimentar, eu não tenho desempenho suficiente para poder sustentar aquela área. E aí a dor também pode acontecer, tardiamente. Faz muito tempo que eu tive o problema e ainda continuo tendo dor. Pode ter sido também uma falha de tratamento isso. Vamos dar uma olhada agora, doutor, em outro aspecto da dor, que seria a questão de dor aguda, dor crônica, dor subaguda, que é também ainda entendendo um pouco desse universo da dor. Por quê? Quando esse aqui está com dor, ó, no joelho, na coluna, no quadril aqui, né? O primeiro contexto é o agudo. E veja que há um processo de confusão aqui. Geralmente, as pessoas entendem que dores agudas é aquela dor pontual muito forte. É o que eu penso. É o que elas entendem. E no outro aspecto crônico, geralmente se entende culturalmente que a dor crônica ela não tem saída. Você vai ter que viver com ela, não tem fim, não é. Quando a gente fala nesses aspectos agudo, subagudo e crônico, nós estamos dizendo no contexto temporal da dor. É verdade, porque aqui tem a ver com cronos, né? Com tempo. Exatamente. Então, quando a gente fala dor aguda, quer dizer que eu tive uma lesão e a dor foi produzida pelo meu cérebro naquela área para tentar fazer com que eu não utilize aquela região, para que ele possa regenerar aquela região sem usar, tá? A dor aguda é do momento que eu tenho a lesão até 30 dias. É dor aguda, é o aspecto temporal. Quando eu ultrapasso 30 dias, eu entro ali no segundo mês, ao longo do segundo mês todinho, até 60 dias, eu estou no contexto subagudo. Subagudo. Geralmente o meu corpo já está num processo de regeneração,
de remodelação, tá? Geralmente essa dor ela vai acabar antes de chegar no crônico. Quando chega 12 semanas, tem que estar regenerado, recuperado e já sem dor. Geralmente esse é o aspecto que as pessoas entendem, que deve ser assim. Esse seria o curso normal. Curso normal. Quando eu chego e 12 semanas, eu atinjo o crônico. Se eu ultrapasso essas 12 semanas, vira dor crônica persistente. Essa é aquela que dura muito tempo. Essa é aquela que é difícil Essa é aquela de que eu vou ter tratar. que conviver pro resto da vida? Não pelo resto da vida, mas ela tem uma duração muito grande, ela traz muitos danos, tanto no contexto físico, quanto no contexto psíquico, quanto no contexto social que a gente acabou de falar ali. É essa danada aqui que acaba atuando nos 3 contextos, bio, psico, social. Porque a gente já se sente limitado, a gente já pode ficar até meio deprimido, porque... Poxa, eu não vou mais poder fazer aquele esporte que eu tanto gosto. Isso. Tentei, até fui num especialista, mas não deu certo. Então a gente meio que vai perdendo a esperança aqui. E o que a gente sempre deve trabalhar no conceito de não quebrar a barreira do crônico. Esse é o pulo do gato para tratamento de dor. Pulo do gato. A dor começou. Antes dela chegar a 12 semanas, 3 meses, você tem que resolver isso. Mas a gente tem mania, doutor, de esperar que passe sozinho. Mas naturalmente, Vai resolver. olha só que bola que você me jogou. Naturalmente, existe uma história natural de um problema que nos afeta. Vamos imaginar uma dor lombar, por exemplo. Tá. A história natural da dor lombar diz que no momento que ela começa, a dor tende a ser 100% controlada entre a semana 3 e a 6 de dor. Bom. Desde que eu não atrapalhe o processo da mãe natureza. Eu tenho um sistema imune dentro do meu corpo com milhões de células funcionando a meu favor. Então, a gripe nunca vai ultrapassar 5 semanas. É a história natural do processo gripal. Uma infecção de urina, por exemplo, tratada, ela não ultrapassa aquele processo de 3, 4, 5 semanas, medicando e tal. E quando a gente fala em dor lombar, ela geralmente, a dor não ultrapassa para 75% a 85% das vezes, ou seja, de cada 10 casos, de 7,5 a 8,5 de cada 10, essa dor vai sarar sozinha entre a semana 3 e a 6, independente do que você fizer. Isso ninguém diz para o paciente, deveria verdade. dizer. Porque a gente já vai ficando mais animado, E o que, né? que não pode fazer? Mas peraí, que você de casa que já está com dor, que já passou desse período aí das 3, 4 semanas, fica com a gente porque ele vai falar como é que você vai abordar esse tipo de dor que passou da crônica, a dor persistente. Se você está sentindo uma dor recente, né, vamos falar aqui subaguda, ou talvez já está aqui na fase crônica, fica com a gente também porque ele vai falar. Não vou deixar você falar agora não, doutor. Sabe por quê? Sim. Tem uma outra coisa que também atrapalha muito, tanto o diagnóstico como o convívio, essa questão neurociência, né, da dor, que é o nível da dor que eu estou sentindo. Sim. E a gente preparou aqui uma ilustração, né, para mostrar que essa dor, ela é um sinal do corpo para a gente correr atrás do problema. Sim. Inicialmente, a dor é uma proteção. Você faz uma análise comigo. Se a gente não tivesse dor, você imagina que eu estou cortando algo ali na pia da minha casa fazendo um almoço. Eu poderia, se não tivesse dor, poderia cortar o meu dedo e identificar ele lá dentro da pia. De quem é aquele dedo lá? Eu olhar, cortar meu dedo. Ai, que horror! Mas é um aspecto. A gente não teria vida se não houvesse dor. Certo. Seria uma automutilação sem saber que a gente está fazendo. Então, a dor, ela é um fenômeno protetor de origem. Ela é boa, ela não é ruim. Ter dor é bom. O que não pode é a dor persistir no meu corpo. Ela ficar no meu corpo. Como é que você, a pessoa que chega lá no seu instituto, Rodrigo Fortes, vai saber ou vai te dar, pela descrição, o nível de dor dela? Como é que você chega a essa... Se eu estou com uma dor, de repente, no meu ombro, uma dor leve, digamos assim. Uma forma mais corriqueira, mais usual da gente avaliar é por uma escala subjetiva, que a gente chama escala visual analógica de dor. Então, as dores que a gente considera leve, que são dores ali, você imagina a escala de 0 a 10 pontos. 0 significa eu não tenho nenhuma dor e 10 significa a pior dor que um ser humano pode sentir na vida. Tá? Então, quando eu estou na escala de 0 a 2 pontos, que é a dor classificada como leve, geralmente eu tenho esse contexto. Eu tenho o contexto da dor mais localizada, no ponto de origem dela. Tá. E é uma dor que não me limita tanto. Eu até convivo com ela e às Dou vezes uma até... adequada aqui no movimento às vezes faço. até me esqueço dela.
Às vezes eu até me esqueço dela em alguns períodos do dia, por exemplo. Tá. Essa é uma dor bem localizada, seria essa dor lombar numa escala de 0 a 10 com 2 pontos no máximo. Bem pouquinho, doutor, o senhor está Sim, sendo bom. sim. Ó. Porque agora chegou um outro paciente lá no seu instituto, o Fortes, e ele não está relatando só uma dor bem específica, pontual. Ele está assim, falando, olha, é mais ou menos aqui. Sim, essa dor que começa a transitar por uma região, ela começa a ficar mais referida em outra área ou se irradiar para outra área, geralmente é uma dor que está no contexto de 0 a 10 da escala, a gente está falando numa dor ali que está no moderado. É uma dor que vai de 3 até 7 pontos de dor. Então, como é muita dor irradiada nesse contexto inicial, o cérebro mandando muita dor para cá, ela começa a se espalhar pela inervação. E aí ela vai para outra região. O que acontece também aqui é a sobrecarga de outra região tendo que trabalhar dobrado, porque essa de baixo não trabalha adequadamente, a de cima, na hora que vai dobrar o corpo, Vai tem que dar um trabalhar suporte. dobrado. E aí a gente tem essa dor aumentando de intensidade e migrando para outra região. E ela continuou passando pano na casa, então a dor lombar, que estava só aqui, ela subiu para cá e agora foi para cervical, doutor. Isso. Ó, ela tá tinindo. Isso. Aqui a gente já tem uma dor intensa, né? Nessa classificada como vermelha. A dor intensa é acima de 8 pontos, seria na escala. Vai limitar movimento, vai atrapalhar o sono, vai... A dor intensa é aquela dor que retira minha funcionalidade. Então, é aquela dor que me impede de movimentar. Ela me impede. O meu cérebro está dizendo, eu não quero que você se mova. Então, ele coloca uma dor intensa ali, classificada entre 7 e 10 pontos. É uma dor incapacitante e super irradiada. Então, ela vai realmente ser mais esparsa, ela vai mais longe do ponto de origem por irradiação. É muita dor para esse pontinho e a inervação vai levando essa dor para onde ela for. Ai, ai, ai. Ai, 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 olha só, a gente quer entender aqui, se você está sentindo dor assim, a gente quer entender aqui o que fazer a partir daí. Eu vou chamar o intervalo, preciso chamar. Enquanto você espera a gente voltar, aproveita o intervalo aí para seguir o Dr. Rodrigo. Vai lá, Instituto Rodrigo Fortes no Instagram. E não é só um perfil para você seguir ali, porque tem fotos bonitinhas. Tem muita informação de educação em saúde. Então vai lá, Instituto Rodrigo Fortes. Enquanto a gente vai ali e volta já falando mais sobre como a dor crônica, pode ser lidada de um jeito diferente. Ainda hoje tem boletim de saúde, temos Vida e Saúde na AMA e vai ter receita, é brownie, gente. Brownie por aqui de chuchu. Acredite se quiser, tá bom. A gente volta já.